E aí, jovens, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando. Então, gente, o nosso estudo de hoje é do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, itens 9 a 16. Já é ali o final do capítulo, então a gente vai falar sobre as instruções dos espíritos, sobre a vingança, o ódio e o duelo, beleza? Só que antes da gente iniciar o estudo, vou fazer a nossa prece, tá bem? Então vamos acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento. E que Jesus, nosso guia, nosso mestre, Luiz Sérgio, nosso patrono e toda espiritualidade amiga, abençoe o nosso estudo de hoje. A gente sabe que amar os nossos inimigos não é uma tarefa fácil. Então que a gente busque sempre estudar mais e aprender mais com os ensinos de Jesus. Abençoe cada um de nós. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, antes da gente iniciar os itens, eu vou ler para vocês os versículos 32 a 36 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas. E diz assim: Se amais os que vos amam, que tipo de recompensa há para vós? Pois também os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem para os que vos fazem o bem, que tipo de recompensa há para vós? Também os pecadores fazem o mesmo. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, que tipo de recompensa há para vós? Também pecadores emprestam a pecadores para que recebam de volta as mesmas coisas. Todavia, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, nada esperando de volta. Grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, essa última frase dessa passagem do Evangelho de Lucas lembra de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os misericordiosos. O que é misericórdia, né? Significa ter compaixão do coração, ou seja, ter a capacidade da gente se colocar no lugar do outro e sentir aquilo que a outra pessoa sente, né? Aproximar ali os nossos sentimentos dos sentimentos de alguém, né? Ser solidário com essa pessoa. A misericórdia, ela é um sentimento de fraternidade, de compreensão, que reflete ali, né, o entendimento de que todos nós, né, nos encontramos em evolução e que também estamos ali sujeitos a erros. A gente sabe que não é possível ser misericordioso na mesma dimensão que Deus é, mas nós podemos chegar ali perto dessa misericórdia. E como? Né? Quando a gente se compadece dos infelizes e dos maus. Nós devemos nos compadecer dos infelizes porque a gente não conhece a sua história evolutiva e os desafios que ele teve que passar desde o início da sua jornada. E devemos também nos compadecer dos irmãos que ainda estão no mal porque eles ainda ignoram as consequências dos próprios atos. Né? E tem uma frase de Emmanuel que diz, né? Em todos os problemas do caminho que a divina providência te deu a percorrer, usa a misericórdia e acertarás. Então, no início do parágrafo desse item, nós temos a mensagem, né, que fala que a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. E aí, mais para frente, continua, né, que ela constitui o indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Né? E aí, o que essa última frase quis dizer? Né? Que nós, espíritas, pelo conhecimento que temos, né, à nossa disposição, não podemos mais dizer que a gente não sabe, né, das coisas, que a gente não entende. Né? Porque nós jamais devemos escolher a vingança no nosso coração e na nossa mente, porque ela é exatamente o contrário do perdão. Né? Quem ama, perdoa sempre. E quem se exercita no perdão está desenvolvendo o amor ao próximo. Né? A vingança, ela é um sentimento tão negativo que ela impede quem a sente de perceber não só as necessidades do outro, como também as suas próprias necessidades espirituais de amar e de ser amado. E aí, como diz o nosso grande Seu Madruga, né, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Então, agora a gente vai falar sobre o ódio, e a mensagem inicia dizendo: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Aqui ele condiciona a felicidade ao amor ao próximo, né? Esse amor que liberta o homem de causar sofrimentos a si mesmo e aos outros, e liberta ele também das consequências dos erros anteriores.
E quem entende isso e se sensibiliza, né, é capaz de sentir o amor até por aqueles que agem ali com indiferença, com ódio, com desprezo, já que sabe que eles são irmãos imperfeitos e estão ali em processo evolutivo, assim como todos nós que estamos encarnados na Terra. Então, todos, sem exceção, merecem consideração, respeito e principalmente amor. A felicidade sentida nesse amor é perceber ser incapaz de prejudicar alguém, é fazer o possível, para diminuir os sofrimentos do próximo e os seus também. É sentir compaixão pelos que sofrem sem nenhum sentimento de egoísmo. Confiar plenamente em Deus, no seu amor, na sua justiça e na evolução em busca da perfeição de todos os espíritos da humanidade terrena. Então, que a gente busque, sim, eliminar em nós qualquer sentimento de antipatia, de raiva, para a gente não alimentar esse sentimento de ódio, que só traz dores e sofrimentos. E aí a mensagem do Evangelho termina com a seguinte frase: não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Então agora a gente vai falar sobre o duelo. O duelo é um combate entre duas pessoas, motivada geralmente por uma ofensa, e no duelo pude escolher o tipo de arma que seria utilizada. Aqui, na imagem, eles estão duelando com espadas. E cada duelante podia ter um padrinho que o ajudava, e também tinha um juiz que garantia que as regras que eles estabeleciam fossem obedecidas. Hoje a prática do duelo ela não é mais usada, não pelo menos da maneira formal como era em épocas passadas. O orgulho e a vaidade eles eram tão enraizados no homem que eles acreditavam sim na validade do duelo como uma forma ali de resolver as suas questões de honra. As leis humanas mais evoluídas proíbem hoje esse tipo de coisa, mas a gente continua lançando contra o nosso próximo nossos pensamentos ainda cheios de sentimentos ruins. Muitas vezes arremessamos contra o nosso próximo pensamentos de irritação, de raiva, de angústia, e a gente faz isso com frequência. A gente faz contra um amigo que não nos compreende, contra os nossos parentes que não pensam como a gente. E aí, nesse duelo mental e constante, a gente vai trocando males, enfermidades, problemas e obstáculos, e que a gente só vai conseguir se libertar se a gente mudar a nossa postura mental e buscar aquele remédio infalível para esse tipo de mal, que é o Evangelho de Jesus. E aí, por causa disso tudo, de todos esses sentimentos ruins que ainda existem dentro de nós, como a vingança, o ódio, o duelo, que a vida aqui na Terra ela ainda se encontra muito distante do roteiro de harmonia e de amor que Deus espera da nossa conduta. Mas a gente está aí na luta, a gente está no caminho, porque a gente já procura exercitar o ser bom e o fazer o bem ao nosso próximo. É claro que é um processo de aprendizado, um dia a gente acerta, no outro a gente erra, mas a gente está ali, e é preciso ter coragem e persistência para conquistar o hábito de ser bom. E é claro que isso pode e vai levar um bom tempo, porque a gente está há muitas encarnações alimentando o orgulho, o egoísmo em nossos corações, e quebrar esse padrão de comportamento que já está enraizado em nós não é fácil e também não vai acontecer assim, de uma hora para outra. Mas é claro que um dia sim, isso vai acontecer. E agora, para a gente finalizar, eu vou passar para vocês uma mensagem de Emmanuel, do livro Ceifa de Luz, Psicografia de Chico Xavier, chamada Mais Alto. Lição do dia. Livro Ceifa de Luz, capítulo 24. Mais alto? Se amais somente os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Perguntou Jesus, em Lucas, capítulo 6, versículo 32. Evidentemente, é sempre fácil estimar os que nos amam, valorizar os que nos servem, apoiar os que nos aplaudem, alegrarmos-nos com aqueles que se nos regozijam com a presença, solidarizarmos-nos com os que nos seguem, louvar os que nos reverenciam, ajudar companheiros agradecidos,
e trabalhar com os que se afinam conosco. Em Jesus, porém, a vida nos impele a diretrizes mais altas. É preciso desculpar os ofensores e orar por eles, compreender os que nos desajudem, respeitar os que nos desaprovam, abençoar quanto nos criem problemas, prestigiar as causas do bem de todos, ainda quando partam daqueles que não nos comunguem os pontos de vista. Admirar os opositores naquilo que demonstrem de útil. Auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensivos e contribuir nas boas obras, junto daqueles que nos desconsiderem ou hostilizem. Como é fácil de anotar, tudo agrada quando se trate de agir segundo os padrões de vivência que nos lisonjeiem a personalidade. Entretanto, para servir com o Cristo, é necessário colaborar na construção do reino do amor, com a obrigação de erguer-nos mais alto, para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Emmanuel. Então, jovens, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E para finalizar, eu vou fazer a prece, tá bem? Jesus, nosso amado Mestre, Luiz Sérgio e todos os bons espíritos, obrigada pelo estudo de hoje. Abençoe cada jovem, cada evangelizador. Abençoe a nossa casa do caminho e que em breve a gente esteja de volta. Que assim possa ser, graças a Deus. Tchau, gente. Até a próxima.